Eu queria ler o currículo aqui do nosso palestrante, mas queria acrescentar também algumas palavras aqui, né? Ele é professor do curso preparatório aqui no Rio de Janeiro, onde ministra aulas de direito constitucional, diretor e professor do curso preparatório Jurídicas Isoladas, ministra aulas de direito constitucional e direito administrativo, professor do curso preparatório do Centro Jurídico de Concurso de Pernambuco, onde ministra direito administrativo, direito constitucional, processo civil e direito penal. Advogado civilista, consultor jurídico, especialista em direitos reais, palestrante de seminários, professor de direito constitucional e administrativo, autor de diversos artigos publicados e tem escritório aqui no Rio de Janeiro. É graduado pela Universidade Católica de Pernambuco e pós-graduando em Direito Imobiliário da Universidade Estácio de Sá, onde ele me dá a honra de participar do curso que eu coordeno. O João é pernambucano, né? E veio estudar no Rio de Janeiro e eu tive a felicidade de tê-lo como aluno. O João, assim como o Stefano, que está aqui também sentado, o Stefano, para meu desgosto, concluiu nesse final de semana, né, o curso, foram 18 meses que tivemos juntos, e são dois alunos que se destacam. Para mim, sempre quando tem uma turma de 40, 50, sempre tem alguém que a gente chama mais atenção. E o João, desde sempre, teve esse destaque, muito interessado, muito estudioso, sempre provocador. Então, ministrar aulas para eles é complicado, porque é sempre um desafio. E ele recentemente também foi chamado a participar do programa como é que chama aquele programa, João? Saber Direito. Saber Direito, onde ele se saiu muito bem lá, falando sobre um assunto até que ele abordou aqui pra gente em outra oportunidade, que foi sobre o Laudem, né? Que é um assunto que poucas pessoas estudam e têm interesse, e ele acabou estudando. E essa palestra que ele vai proferir hoje pra gente, ele escreveu um artigo que nós vamos publicar na nossa revista, mas oportunamente ele vai ter que encurtar, porque ele falou mais do que devia, né? Porque ele, na verdade, fez um trabalho bastante acadêmico em que ele aborda o escapião desde dos seus princípios, né? Dos seus elementos constitutivos, enfim, ele fez uma abordagem muito ampla. E para a nossa revista a gente tem uma limitação de espaço, ele vai ter que diminuir. Na próxima revista sai um artigo do Stefano, né? Muito interessante também, e vocês terão a oportunidade. Então, eu fico muito satisfeito eu me sinto meio Maia, né? O Maia que é danado para lançar pessoas assim de sucesso. Marcelo, Luiz Fernando, aquele outro menino Câmara, né? Alexandre Câmara. Então, eu estou trilhando por esse caminho, estou plantando esse sementinho e estou muito orgulhoso desse meu time aí. Ele hoje vai falar sobre um assunto... Oi? É bom para melhorar o nosso meio. Exatamente. Ele hoje vai falar sobre um assunto que eu nunca vi ninguém falando sobre, tá, João? Sua responsabilidade é grande. Porque eu tenho lido muito artigo, acompanhado o assunto, acho que vai dar muito o que falar ainda. É um assunto muito recente, modifica completamente a concepção que a gente tem da USCapião, em termos de tempo, de prova, enfim, eu acho que é um instituto que chegou para mexer com uma questão que já estava mais ou menos, né, pacificada. O Código Civil copiou alguns dispositivos da Constituição Federal quanto ao USCapião Prolabore, né, e Promorare, seguiu a mesma lei, chega uma lei extraordinária, faz uma modificação no código para acrescentar uma modalidade que perverte completamente alguns princípios que a gente tinha, né? Bom, enfim, eu estou curioso já li o trabalho do João, tá maravilhoso, e tenho certeza que vocês vão gostar muito da exposição dele. João, com a palavra. Obrigado.
Boa noite a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer e cumprimentar as palavras do professor Sérgio. Na verdade, ele é o grande culpado, né, de eu ter chegado aqui. E chegar e ficar, né, permanecer, me apaixonar pela casa, digamos assim. Quase todos os dias estou aqui. E os funcionários têm que me aturar. O que acontece? Na verdade, ele está sendo generoso comigo, né? Ele está sendo muito bom. Eu agradeço por isso. É uma pessoa maravilhosa. No dia a dia lá na faculdade, sempre com muita atenção para com os alunos. Eu agradeço muito ao professor Sérgio, meu professor e doutor. Agradeço também a todos os integrantes da mesa, e cumprimento na pessoa de Sua Excelência, nossa presidenta, doutora Ângela, o nosso vice-presidente, doutor Samuel. Agradeço também a presença de todos e de todos os advogados e advogadas, meu colega ali de turma, né, que o professor já fez referência. Agradeço a todos, os doutores e doutoras aqui presentes, aqueles que são, não são do ramo da advocacia, mas também interessados na parte imobiliária, também agradeço. E cumprimento a todos os funcionários também, na pessoa de Sua Excelência, nossa presidenta, assim se ela permite. Bem, novamente minha esposa está ali, aguardando também. O que acontece? É um assunto, gente, que realmente o professor Sérgio já adiantou, né, de suma complexidade. Eu diria até de envergadura maior. O que acontece? Hoje na jurisprudência, vou até adiantar essa parte que eu ia falar um pouco mais na frente. Os juízes estão com uma tremenda dificuldade, né, digamos assim, para enfrentar a matéria, por conta da integração do Instituto do Abandono do Lar no Direito das Coisas, no livro 3 da parte especial do Código Civil. Então, eu vou procurar aqui, nessa noite, levantar algumas situações casuísticas para que nós possamos, assim, refletir em sua aplicabilidade e repercussão, né, do Instituto, desse novo Instituto, né, subespécie da usucapião. Mas eu vou dispensar os senhores de ouvir aqueles aspectos gerais, definição, classificação, aspecto histórico, origem do Instituto da usucapião, e vamos nos render especificamente acerca dessa nova, porque aí a gente, na verdade, é o âmago, né, da questão que eu trago aqui para os senhores hoje. O que acontece? Essa nova subespécie, né, ela é chamada de usucapião por abandono do lar. Assim eu prefiro. Mas existem autores chamando também de usucapião familiar e outros ainda chamam de usucapião conjugal. Enfim, cada um intitula de uma forma, né, da forma que achar melhor. Mas é uma nova modalidade que diz respeito a uma reprodução da usucapião especial, né, pro labore, a usucapião especial de bens imóveis urbanos. E com essa reprodução, o que houve foi uma integração de alguns outros requisitos, né, como o prazo é bem mais atenuado, entre outros requisitos. Então, a lei número 12.424, de 16 de junho de 2011, que é a lei que versa sobre o programa governamental, né, Minha Casa Minha Vida, o plano Minha Casa Minha Vida. Essa lei foi que fez a introdução, né, no Código Civil do artigo 1240-A. Como eu já falei, né, existe aqui uma complexidade, já que houve uma junção de direito de família com o direito real, né, com os direitos reais. Então, esse dispositivo, ele tem a seguinte dicção: artigo 1240-A. Aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente e sem oposição. Eu vou ler o dispositivo e aí eu vou separar os requisitos autorizadores para que a gente comece a fazer, sem querer fazer uma digressão, mas
se aprofundar e comparar, né, com o que hoje existe já sedimentado na jurisprudência, comparando com isso aqui, que está realmente difícil para, até o momento, isso. Eu creio que, inclusive, nós vamos, com o desenrolar das coisas, aqui eu vou passar para vocês muitas arguições de inconstitucionalidade que se faz acerca do dispositivo já. Então, o que acontece? Aquele que exercer por 2 anos, ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com o ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Bem, primeiro requisito que a gente verifica aqui, a posse direta, né, ou imediata, do consorte. Eu vou colocar consorte como gênero do ex-cônjuge, companheiro, inclusive a questão homoafetiva, né, já que o direito, ele, na medida do possível, ele tem que, paulatinamente, se adequar à realidade social, e que hoje já está tranquilamente pacificado, né, pelo STF, a questão homoafetiva. Pois bem, então, a posse direta, né, do abandonado, ou seja, aquele que foi abandonado, que permaneceu, né, no imóvel, do consorte. Eu faço uma crítica aqui nesse requisito, a meu ver, faltou a questão da posse indireta, né? Porque ele privilegia, na verdade, como eu já falei, né, o âmago da lei, do plano Minha Casa Minha Vida, privilegia aquele que não tem imóvel, né? De início, a grosso modo, seria isso. Mas, a meu ver, a posse indireta aqui, ela ficou um pouco prejudicada, porque existem algumas situações que nós poderíamos perceber no dia a dia, em que esse cidadão, em vez do atingimento do direito pela posse indireta, já que a usucapião não é inibida pelo requisito da posse indireta. Isso é, pode usucapir através da posse indireta também. Isso também já é pacificado pelo STJ, inclusive. Mas a legislação, né, esse dispositivo não faz referência a isso. Portanto, a posse indireta estaria aí totalmente abolida, a possibilidade. Eu falo isso no seguinte sentido. Uma pessoa, inclusive o dispositivo fala acerca do domínio integral no final do dispositivo. Esse domínio integral, ele não reflete aqui tão somente a propriedade. Tão somente a propriedade, né? Ele também pode refletir aqui em cima do usufruto. Ou seja, você pode usucapir um usufruto, você pode usucapir uma servidão, uma enfiteuse privada, que é, na verdade, o domínio útil, né, daquele direito. Pois bem, então, nós poderíamos trazer um exemplo de um casal que necessita de viagem. O homem, ele tem que viajar para a Europa para trabalhar e, assim sendo, a sua esposa prefere fazer um usufruto, dando para os filhos, né? E os filhos teria aí uma chamada usufruto, que a doutrina chama de doação com retenção, né? Aquele usufruto que a pessoa fica com o bem, o proprietário, mas já deixando a propriedade, melhor, o usufrutuário, né? Já deixando a propriedade para os filhos. E aí, essa pessoa entra em atrito com o seu marido e, enfim, abandona, né? Ou seja, ele está viajando, mas tem a posse. Também tem posse indireta, já que tem aí o vínculo conjugal. Como é que seria nessa situação? Ele não poderia arguir essa usucapião pela posse indireta, né? No caso, o marido, né? Ou seja,
deixa eu melhorar esse exemplo. No caso do marido seria também posse direta, mas no caso de uma posse indireta, né, ele também poderia. Eu vou melhorar esse exemplo, mas a minha crítica é essa: a posse indireta, ela fica aí, infelizmente, abolida com esse dispositivo, né? Um outro requisito que a gente poderia comentar é a posse ser ininterrupta e sem oposição, né? A ininterruptibilidade e a não oponibilidade. O que acontece? Essa ininterruptibilidade, esses dois requisitos, eles se instalam no elemento volitivo, na verdade, né? Então, o elemento volitivo aí, eles ficam bem caracterizados. Só que a característica do elemento volitivo primeiro, a ininterruptibilidade, fica na questão endógena, né? Então, existe o elemento volitivo, o endógeno e o exógeno. O endógeno aí, sempre pela vontade própria daquela pessoa, ela se desfaz, né? Ela deixa de praticar os atos possessórios, mas por sua vontade, né? Digamos assim, própria, pela sua própria vontade. Já a oponibilidade, a não oponibilidade, isto é, a posse, quando ela deixa de ser praticada por força alheia, de um terceiro que desaloja aquela pessoa, etc. Então, quando a pessoa deixa de praticar os atos possessórios por si só, eu não quero praticar porque eu vou viajar à Europa e eu abandono o imóvel. Bem, né, isso aí é por si só. Ele quis assim. E aí a posse ela foi interrompida, né? Já a oponibilidade não, ela deixou de ser interrompida por força, ou deixou de ser exercida por força alheia. Pois bem, esse é mais um requisito, né? A posse ela tem que ser ininterrupta e sem oposição. Um terceiro requisito é o prazo, né? O prazo de 2 anos. Em comparação às demais subespécies, ele fica bem aquém, né? Fica bem atenuado. Então, mas quando é que se conta esse prazo de 2 anos? A partir de quando? Do efetivo abandono ou da separação de fato? Isto é, tem que haver esse declínio de prova, né? Tem que haver com a instauração ou ingresso do divórcio, ou com a medida cautelar de separação de corpos, enfim. Esse cotejo probatório tem que trazer uma clareza de quando há o efetivo abandono para se contar esses 2 anos. Isso é uma dificuldade tremenda, né, para os juízes. Fazer uma análise quanto a isso, já que a pessoa, muitas das vezes, não sai por livre e espontânea vontade, né? Nós sabemos que o abandonante, digamos assim, né, quem abandonou, muitas das vezes abandonou por ter sido agredido. Enfim, a Lei Maria da Penha, ela traz uma questão aí também importantíssima, né? Aquelas medidas protetivas que a agredida, né, a mulher, sofre violência doméstica, quando ela sai do lar, né, ela recebe uma autorização judicial para isso. E, portanto, aquele que permaneceu já estaria inibido, né, impossibilitado de arguir, de lançar mão desse direito, né, da uso capião. Então, isso não tem uma regulamentação, ou seja, o dispositivo ele necessita justamente para ser interpretado ainda dessa regulamentação que os juízes estão também preocupados com isso. Eu tenho visto, eu não encontrei nas minhas pesquisas uma decisão favorável a quem permaneceu, não, sempre desfavorável. Por conta disso, né, tendo em conta
a grande dificuldade de se trazer provas para o processo, né, autorizando esse direito para o permanecente no imóvel. Bem, aqui nós sabemos, quando ele fala em ex-cônjuge, ex-companheiro, já falamos sobre isso, né? Também traz a questão da homofetividade, né? O consorte que permaneceu também poderia, né, fazer uso desse direito. Esse direito ele não é aplicável a bens imóveis rurais, então somente a urbano, única e restritivamente a bens urbanos. É bem imóvel urbano, né? Este imóvel deve mensurar cerradamente uma metragem de 250 metros quadrados, até 250 metros. A questão do consorte, o ex-cônjuge, ex-companheiro, na verdade, isso fica mais para o ex-cônjuge, né? Que eu vou falar agora, que é a questão da meação. Isto é, ele tem que ter um regime de bens que traga uma chance, uma possibilidade de ele ter uma parcela daquele domínio, daquela propriedade, né? Então, quando se fala nessa subespécie de usucapião, vai ter que ser aplicado necessariamente, né, depois da ação de divórcio, da separação de corpos, enfim, tem que ser analisada a questão do regime patrimonial, né, do regime de bens. Porque se for um regime que não traga a possibilidade de meação, já fica aí tranquilamente, né, inibido a questão de fazer valer esse direito. O abandono do lar, né, novamente trago esse aspecto, né, aí é onde está a problemática, né, quando é que há o abandono efetivo e a culpa vai ter que ser também esmiuçada, uma vez que a culpa no abandono, para se fazer, né, o levantamento dos fatos, vai ter que apurar quem é o culpado pelo abandono, né, digamos assim. Como eu já falei, nem sempre quem abandonou foi o culpado da separação, né? E os juízes, como eu já falei, eles enfrentam isso e, portanto, estão dando a improcedência sempre. Desculpa. O abandono do lar, como já falei, é um instituto de direito de família, né? E aí, com essa integração, eu creio que deve haver uma regulamentação, né, da lei. Outras espécies normativas, eu creio que, inclusive, o Congresso Nacional já se mobiliza em relação a isso, para se fazer uma lei ordinária complementando, né, esta lei, este dispositivo, melhor dizendo. Bem, o dispositivo ele determina que o imóvel deve ser utilizado para uso da sua família, né, para uso próprio da família. Isto é, a pessoa tem que constituir ali a sua residência com ânimos de permanecer, mas não pode ter arguir um usucapião nessa via de um imóvel que não tenha sido a sua, que você não tem um ânimos de permanecer ali, né? É um direito que só pode ser lançado mão uma única vez, né? Se já foi lançado mão e foi beneficiado por ele, já não pode mais, como assim já o era com a usucapião de imóvel urbano, a prolabore, a usucapião especial. Pois bem, a questão processual, como é que essa via de aquisição originária pode se dar? Será que a questão processual, o processo de divórcio, ele corre em apenso? Ou melhor, o processo a ação do usucapião tramita em apenso ao processo de divórcio? Ou será que tem que ser em autos apartados, né? Em autos, ou seja, nos próprios autos da ação de divórcio, em autos apartados? Como é que se daria isso também é uma outra coisa que
pelo princípio da celeridade, nós sabemos que pode ser, né, por apenso, por via de dependência, né? Mas também os juízes estão também se deparando com essa dificuldade. A questão da inconstitucionalidade, também é bom a gente refletir sobre isso. A inconstitucionalidade do dispositivo, ela consiste no seguinte sentido: para que haja o abandono, como eu já falei lá no início, é preciso a análise da culpa. E por conta disso, o que é que o STJ vem decidindo? Não acerca dessa matéria ainda, né? Mas sempre quando há o abandono do lar, na via do divórcio e da separação judicial, que hoje não existe mais. Mas o abandono do lar tem que ser feita análise sobre a culpa. Mas essa culpa, será que é sempre daquele que saiu? Que a gente sabe que não. E isso vai de contra a dignidade da pessoa humana. Isto é, aquela pessoa que permanece e que é o culpado pela saída do outro consorte, né, do seu consorte, ela teria uma vantagem, ou seja, ela estaria se enriquecendo ou, né, tendo vantagem com a sua própria torpeza, digamos assim. E aí vai de contra o princípio, né, que é um axioma, um postulado constitucional da dignidade da pessoa humana. E por isso se argue a inconstitucionalidade. Bem, gente, vamos refletir aqui a questão dessa inconstitucionalidade. Como é que a gente pode se valer, né, através desses preceitos, desses princípios constitucionais? Ou seja, é um direito altamente difícil de ser aplicado hoje na seara jurisprudencial, já que a lei de introdução, a antiga lei de introdução, como nós sabemos, que hoje é a lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela traz a integração, né, das fontes. Na falta de uma legislação específica acerca da matéria, na falta de uma regulamentação, o juiz está autorizado a suprir com analogia, etc, etc. Mas ainda assim não estão conseguindo, né? Eu espero que haja uma regulamentação quanto antes. Mas o que nós estamos percebendo é que os juízes estão sempre improcedendo as ações nessa seara da usucapião especial por abandono do lar. Bem, eu abro agora a discussão. Vamos sim. Tá, aqui eu encerro, mas eu volto à questão aqui do exemplo, viu? Da posse indireta. Essa é uma das críticas que eu estou fazendo. Doutora Bernadette, o Carlos, Só uma pergunta: quem é que criou, quem inventou, quem elaborou essa lei? Alô. Boa tarde. Bem, é o Congresso, né? O Congresso. Porque os caras estão fazendo complicando mais a vida dela. Na verdade é aquela história, eles querem melhorar a situação da pessoa de baixa renda que necessita, né? Já que o direito de moradia é um direito constitucional. Então ele é muito perseguido hoje, essa regulamentação. Mas acaba não prevendo, ou se prevê, não faz constar as exceções e direções da matéria, né? Não existem certos princípios morais, princípios de dignidade que regulam isso exatamente. Não precisa ter uma legislação muito específica para definir isso, quer dizer, só para... Existe, mas é aquilo que eu falei antes. A questão do abandono, quando se fala do abandono, se fala em culpa. E aí vai se apurar quem é o culpado. Por exemplo, uma medida cautelar de separação de corpos, né? A que saiu, né, que abandonou lá, para não ter a pecha do abandono, ela pode ingressar com a medida cautelar. E aí quem permaneceu já não tem mais
esse direito à usucapião e ameação dela, né? Então, com essas dificuldades, é que, ou seja, pode ser que ele seja o verdadeiro inocente, então ele tem que produzir prova, né, para desfazer essa vantagem, essa presunção. Boa tarde, eu agradeço a palestra, porque esse tema eu acho espinhoso. Primeiro porque é uma lei, esse instituto veio no bojo de uma lei, notadamente beneficiando os menos iguais, né, os iguais. Ela veio e introduz algo esdrúxulo, que eu considero esdrúxulo, porque se fosse um instituto para regularizar o uso capião no âmbito da minha casa, minha vida, você ainda compreenderia. Mas do jeito que está, eu acho muito esquisito. Sobretudo, eu brinquei aqui com o colega, o módulo são 250 metros quadrados, quer dizer que Vieira Soto também vale, né? Então, a minha dúvida, eu acho inconstitucional também, está evada de inconstitucionalidade. Porém, na prática, até essa inconstitucionalidade ser declarada e se prosperar, se houver uma regulamentação e o tempo vai passando, a minha pergunta é a seguinte: hoje em dia não se discute mais a culpa em matéria de separação de casais. Não há mais. Separou, acabou, pronto, já era. Para a pessoa se beneficiar deste instituto, seja em que posição estiver, não importa, eu acho que teria que ser, raciocinando, embasado numa produção antecipada de provas. Seria, eu acho que a única maneira de se chegar a alguma coisa. Porque não pode pedir isso no âmbito da ação de uso capião. Ele, quando entrar com a ação, ela tem que estar pronta, acabada, já ok, as provas têm que ser todas produzidas na inicial. E como produzir isso? Eu acho que teria que ser feita uma produção antecipada de provas. Daí, eu tenho a impressão, nunca tive impressão, é achismo, tá? Não tem embasamento nenhum, é achismo. Eu acho que não poderia vir junto com outra ação, porque o divórcio não discute mais a culpa. Eu acho que a medida talvez mais adequada fosse a produção antecipada de provas, porque poderia vir instruída com o divórcio, com a medida cautelar de separação, com a queixa na polícia dos maltratos, com a Lei Maria da Penha, etc, etc, etc. Oitiva de testemunha, declarações, etc. A minha pergunta é a seguinte: o senhor concorda nesse sentido? Concordo. Seria um caminho a seguir? Eu acho que o mais viável. Inclusive, a doutora Bernadette já incrementa, né, aquilo que eu falei no início, a inconstitucionalidade, uma vez que não se discute mais culpa. E a emenda constitucional número 66 de 2010 acrescentou o parágrafo 6º à Carta, né, da República. Então, diante disso, o divórcio ele é direto, ou seja, aquela parte da separação judicial já caiu por terra. Nós sabemos disso. Então, mais uma eiva, né, mais uma via de impugnação pela via da inconstitucionalidade e, sobretudo, pelo princípio, né? Esse princípio está muito forte. Hoje o ministro Marco Aurélio, por exemplo, em suas decisões, né, eu vou trazer um exemplo que não tem nada a ver com essa matéria, mas que nos traz um tipo de reflexão muito bem embasada acerca do princípio da dignidade da pessoa humana. O que acontece? O ministro Dias Toffoli discorda sempre, né? Tudo se aplica à dignidade da pessoa humana. Já o ministro Marco Aurélio, em sua relatoria, uma questão de LOAS, né? Sobre o LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. Uma pessoa
que ganhava um pouco mais de meu salário, ou melhor, até meu salário por mês, né, a renda per capita. E conseguiu, porque até um quarto. Mas o ministro Marco Aurélio alargou essa questão, e o INSS recorreu até o fim, mas não conseguiu. Então ele alargou, jurisprudencialmente existe essa possibilidade, ou seja, as pessoas, ele, através desse princípio, ou seja, preponderou, sobrepujou a lei, que a lei fala que até um quarto. Então esse princípio ele é muito forte, principalmente no Supremo, né? Então eu creio sim que uma produção antecipada de prova viabilizaria ainda mais a situação, né? Porque se for pela via puramente da norma, é muito complicado. O juiz não vê ainda elementos suficientes para se deferir desse direito. Tá difícil. Inclusive, gente, eu abrindo uma vírgula aqui, um parêntese, antes da próxima pergunta, eu queria trazer novamente aquela questão da posse indireta que eu fiquei em falta para vocês. O que acontece? Havendo um usufruto, né? Esse usufruto sendo vitalício, por exemplo, a chamada doação com retenção. Então esse casal dá em usufruto do seu filho e viaja. O marido viaja, digamos, pois bem, para trabalho. E essa pessoa que permaneceu como usufrutuária, sua esposa, ela decide com o seu esposo, que sempre está em viagem, decide alugar ou emprestar o imóvel. Portanto, ele ali passa a ter uma posse indireta, já que ele já que ele passou a ser um alugatário, né? Um locatário. Oi? Desculpa, ele passou a ser locador, perfeito. Então, isso, já que ele tem usufruto, né? O aluguel, ele tem fruto, é uma renda, pois não, uma renda civil, frutos civis. Logo, com isso, como locador, havendo uma separação, não seria propriamente por abandono do lar, mas digamos uma separação que poderia se cogitar dessa via, né, de trazer a meação daquela pessoa para si, ou seja, uma separação. O que eu quero dizer é o seguinte: ficou muito restrita, né, que casos vamos ter como esse, o possuidor indireto ficar impossibilitado de promover. Mas esse caso não seria possível a aplicação da lei, porque a lei diz que ele tem que residir no imóvel. Exatamente. Já seria uma outra possibilidade. Esse instituto está afastado. Exato. Essa restrição, né, que se fez, né, cingiu-se apenas isso, posse direta, para que a conotação maior seja residir no imóvel. Eu acho que isso imbricou um pouco a evolução legislativa. Essa é uma crítica que eu faço. Doutor João, eu parabenizo pela disposição em estudar um assunto tão sensível nesse momento. E realmente vem me preocupando e muito, né? É bom demais ver estudando esse assunto. Mas eu vejo essa lei com muito cuidado. Ela é muito mais complicada do que se possa imaginar na prática. Não é à toa que os juízes de várias famílias, que nenhuma familiaridade tem com essa questão, estão indeferindo aí a grosso modo. A doutora Bernadette lembrou de uma questão muito interessante aqui, que é a possibilidade de se fazer uma produção de provas antecipadamente, né? Mas nós temos, da essência do direito de família, nós advogados que militamos nesse âmbito, a conciliação, né? Mesmo quando adentramos com uma separação litigiosa, não ter conseguido um consenso prévio, é comum pedir-se audiência prévia de conciliação, os juízes em regra atendem até com muito prazer, e ali se chega a uma conciliação. Mas isso cria problemas com essa lei na hora que se fala da questão do usucapião. Não estou falando de um imóvelzinho que pudesse atender à essência da lei da minha casa, né? Eu estou falando de imóveis de 250 metros quadrados. Sim. Não é um imóvel simplório. Eu posso ter nesse âmbito andares, né, em prédio, em apartamento por andar. E muitas vezes um casal que se separa, ele até deixa, vai ficar ali por um tempo, depois a gente discute
se vou cobrar um aluguel, se vou pedir, né, a extinção desse condomínio e tal. Isso acaba com essa predisposição ao diálogo. Esta lei está trazendo isso. Hoje, como advogada de várias famílias, quando recebo a consulta de um cliente neste campo, estou buscando, resgatando novamente uma medida cautelar de separação de corpos que a gente já tinha, eu já vinha abandonando, acredito que a maioria dos colegas, esse ônus para o cliente, porque não há mais o que se aferir de culpa para a separação. O novo código está aí, está tudo muito sedimentado. Quando os dois não querem, não tem mais vida em comum e ponto final. Mas essa lei traz essa discussão e ela, a meu sentir, estimula litígio. E isso quebra esse paradigma que se tem do direito de família, que é essa essência da conciliação. Isso é muito delicado, porque nós estamos falando de duas pessoas que hoje podem estar em litígio, mas já dividiram um travesseiro. E quase sempre eu tenho uma família, ao redor disso tudo eu tenho outras vítimas dessa questão. A pergunta que faço ao doutor João é se, no caso de uma separação, ela entra logo, estou fazendo isso, entrando pela via litigiosa, deixando para depois chegar. E na maioria dos casos acontece na primeira audiência, como lá em separação consensual, e não se fala mais disso. O fato de entrar com uma separação ou responder a um pedido e já pedir ali a partilha de bens, eu não estaria nesta situação já quebrando a previsão da lei, no sentido não apenas de ser ininterrupta a posse, mas também de não ter mais a posse sem oposição, na medida em que o outro lado já cogitou da separação. Seria suficiente isso? Tem que ver também a questão do prazo. Sim, de imediato. O prazo do permanecente, né, do imóvel. E esse prazo tem que correr sempre ininterruptamente e sem oposição. Havendo assim, estaria dentro, sim. O simples pedir, manifestar o interesse na partilha de bens, já seria uma quebra dessa presunção de falta de oposição. A senhora fala fazer o pedido dentro já da separação do divórcio. Do divórcio, porque o divórcio não seria, a meu ver, não. 675, mais ou menos isso, e com a partilha de bens. Sim, não, a meu ver, havendo a reunião dos requisitos autorizadores, já pode pedir, sim. Sim, já pode pedir, mas isso quebraria a essência dessa lei, no sentido, eu manifestei que eu quero partilha. Um dos cônjuges diz isso. Isso, pronto. Aí eu já não tenho a posse do outro lado sem oposição. Pelo contrário, um dos cônjuges já está pedindo a partilha. Aquele que saiu, ele é. Sim. Não, volto a dizer, se já reuniu os requisitos quando do pedido, aí a senhora me corrige se eu estou enganado. Se já já cumpriu, já reuniu os requisitos autorizadores, o direito está constituído. Né? A sentença vai abranger apenas isso. Deveria abranger, além do divórcio, né, a questão da usucapião. Ou seja, não necessitaria aí, que a via processual também está sendo muito debatida, se seria em autos próprios, né? Ou nos próprios autos do divórcio. Entendeu? Mas, havendo a reunião dos requisitos, a questão da oponibilidade, sendo pedido, a oponibilidade não fica caracterizada, digamos assim. Então, na opinião do irmão, o cônjuge que saiu, o devedor interessado na partilha, ele deve se manifestar por esta via provável até a data da produção antecipada, para aferir a culpa, para quebrar essa possibilidade de um escapião do cônjuge que permanece. Veja bem, o que saiu, agora sim, chegou melhor. O que abandonou, ele tem que ingressar desde já. Para isso. Se ele deixar passar 2 anos, aí acabou. Então ele tem que pedir logo o divórcio, né? Isso. Sim. Ele tem que. E aí sim, chega a oponibilidade. Aí ele estaria com o direito garantido, não perderia essa menção. Não daria aso. Não daria aso. Perfeitamente. Ou seja, houve a separação, ainda que de fato, ele tem que se cuidar o quanto antes. Não deixar ultrapassar os 2 anos. Teria um cliente
Boa noite. Agradeço a BAME esse momento de reflexão para nós pensarmos. E você, João, trouxe aqui um fato para refletirmos. Então eu queria começar com Procato, que diz ex fato originius, o fato origina o direito. Essa lei, essa 12.240, assim como aquela 11.900 e pouco, que é do PAC, ela tem uma finalidade para as pessoas de baixa renda, por incrível que pareça. Só que lei, ela é para todos. Não pode ser lei para o Brasil pobre, e não lei para o Brasil rico, Brasil popular, proletário, Brasil burguês. Nós sabemos que nós temos dois Brasis, o Brasil burguês e o Brasil popular, o Brasil proletário. Esse processo é que gera. Essa lei começou com um problema fundiário, que era um processo. Por exemplo, o professor do quinto ofício de registro de imóveis, amigo da Sula, veio aqui, e eles estão com problema para fazer achar os lotes dentro das comunidades. Ele explicou como é que a lei permite, faz o perímetro e tal. Veio essa lei e veio legalizar primeiro a Maria da Penha, porque a Maria da Penha é um fato que é muito grande e ele se tornou uma lei, um direito. Ex fato originius. Agora veio essa aí. Nós, advogados, temos que olhar com carinho esse aspecto, que isso é porque foi constatado nesses problemas que querem se resolver. Habitação popular, pessoas que estão abandonadas, tanto é que a lei acho que é do PAC, eu não sei bem, a 11.900, diz que a prioridade é para a mulher. A prioridade é para a mulher, porque há uma diferença muito grande entre a relação entre o homem e a mulher nesse aspecto das pessoas de baixa renda. Isso, politicamente, isso veio, o Jorge perguntou quem é que faz essa lei, você falou o Congresso Nacional, porque tem que passar por lá, está estatuído na Constituição. Então, o que acontece é o seguinte, mas a gente pega, porque nós estamos aqui numa associação, e nós temos que discutir, e isso é salutar. Eu não estou discutindo, eu só estou fazendo um preâmbulo, porque dois Brasis existem, então são fatos, e a lei é uma só para esses dois Brasis. O fato é o seguinte, é detectado que todo lugar das comunidades, as mulheres é que criam as famílias, os homens, muitos deles abandonam. A primeira fase que eu quero refletir, eu estou aqui também para pensar, é que deu um branco agora, peraí. É que o abandono, o sair é diferente de abandonar. O sair é diferente. Nós discutimos aqui, pelo que eu vi dos colegas, sair é diferente de abandonar. Lá embaixo é abandono mesmo. Aqui no nosso meio, a gente negocia a saída ou permanece, ou negocia a permanência. Então, por isso é que está dando esse problema quando nós vamos discutir esses três institutos, que é a lei do PAC, a lei Maria da Penha e essa lei do que chama usufruto familiar, uso capião familiar, é que essas três leis são feitas para o Brasil proletário. Elas foram endereçadas para o Brasil proletário. Mas não pode dizer isso, então o Brasil burguês também vai discuti-la, é o que nós estamos fazendo aqui. É esse o problema que tem que achar. Por quê? Porque lá nas comunidades, realmente, o negócio é feio. As mulheres criam as famílias, os homens... Entendeu? É isso que eu queria. Por isso que eu pedi a palavra para refletir sobre isso. No caso aí, o senhor traz uma possibilidade dele não ter abandonado. Sim? Dele não ter abandonado, ou seja, ele saiu. O que o governo, na realidade, o governo, que é o gestor principal dessas três medidas, né, porque eles viram isso
não é o processo, é abandono. Os homens abandonam, eles detectaram para fazer as habitações populares que as famílias e as pessoas que estavam nos casebres, que eles vão trocar por casas de 37 metros quadrados, 40, não importa isso, é um processo de políticas públicas. Não estou criticando, nem mas eu quero dizer, quando eles foram fazer essas coisas, eles viram que os homens já não estão no lugar, então privilegiaram a figura da mulher. Mulher, consorte, lá, até casamento lá é mais difícil. Né? É aquela união que tem prole, e a prole é extensa, normalmente é extensa. Então eles fizeram essas leis para proteger aquelas mulheres que já estão cuidando da sua família sem o varão. Esse foi o dado político, administrativo que foi constatado com a iniciação do governo. O abandono, o que acontece? O abandono ele tem que ser um abandono jurídico, né? Aquele devidamente comprovado, para a via da justiça. A justiça ela quer que o abandono seja cabalmente comprovado e que o permanecente seja o inocente. Pronto, é isso. Mas para se chegar a essa conclusão, é que tem que haver uma produção mais apurada, que os juízes não se intrometem. Eles querem, discutem, como nós estamos fazendo aqui, mas ainda não encontraram elementos. É uma realidade social que o senhor traz, né, que infelizmente também não houve previsão acerca disso. Ainda não houve previsão. O Ministério da Cidade viram isso, os técnicos do Ministério da Cidade viram isso e não conseguiram resolver com o processo da norma. A norma não se adapta ao fato social, que é visto. Até porque 250 metros é muito metro. Por causa da 69, é muito metro. Então não é apenas um imóvel humilde, mas pode ser também. A área também da 69, que é o uso capião especial, fala nessa área de 250 metros de imóvel urbano. Aí eles não, entendeu? Isso. Então, muita discussão, muita a questão política. Doutora Luciana. Doutor João, eu estou na mesma situação da colega e unido com o outro colega aqui. A questão para aplicar no Brasil pobre, talvez seja mais fácil, né? Abandono de lá, vamos assegurar o lado da mulher, que geralmente é ela quem cria, né? Agora a questão quando tem patrimônio, cai na partilha. Aí está muito difícil, né? A subsunção dessa norma, quando tem patrimônio, como é que fica a situação? A pessoa vai querer a partilha e o outro, não, vou querer o abandono. Como é que fica essa situação? A lei traz, o dispositivo traz que é aquele bem que foi aproveitado para a família. Isto é, pode ter 10 bens imóveis, mas é aquele que foi aproveitado para a família, que vai ser alvo, tão somente ele. Então, tem que comprovar isso também. Tipo bem de família. Isso, bem de família, perfeitamente. Perfeitamente, E essa é a dificuldade, porque na partilha, como ela fala, porque ela está pelo que abandonou. E aí, pois é. Pois é. Porque com a contestação apenas, ou o ingresso do divórcio, né, por ele já faria o imbricamento do que permaneceu, do direito que permaneceu. Mas você fazendo o viés na visão do que permaneceu, realmente ele teria aí que usufruir então somente aquela ameação. Pode ter 10 bens imóveis, enfim, não interessa, tem que ser aquele ali, bem de família, que mora comprovando a moradia permanente. Só uma pergunta, isso tem aplicabilidade? Porque eu também nunca vi um caso concreto. Se tem aplicabilidade? Tem sim. Agora, a via processual é que está complicada. Ou seja, os juízes não estão sabendo como manejar a produção de prova, uma vez que eles estão se deparando com uma série de situações. Primeiro, a questão da culpa. Será que é culpado aquele sujeito? Ou seja, será que ele não foi forçado ou forçada a sair? Aí fala forçado, né? Às vezes
Às vezes a mulher... né? Então o que acontece? Estou vendo 9,9. Então essa questão processual, a via processual, se é um processo à parte, se pode ser também uma impugnação né, que a gente fala de impugnação do valor da causa, mas não seria o valor da causa, impugnação de partilha, alguma coisa nesse sentido que vai correr em apenso, e os juízes não estão, né, para não trazer ferir o princípio da dignidade da pessoa humana, daquela pessoa que saiu, isto é, teria que saber se ele é realmente o culpado, para daí estar dando de causa permanecente. Então essa culpa aí já não se aplica mais, uma vez que a roupagem constitucional já não permite. Então é um dispositivo que ele, ao mesmo tempo que veio favorecer, veio trazer uma grande dificuldade, até para o permanecente. A respeito da sua palestra hoje, que chegou a um conhecimento, uma situação que não é bem de uso capião por abandono do lar, mas é uma subespécie, talvez. Uma conhecida, ela teve um relacionamento durante, digamos, um ano, mas isso há 20 anos atrás, com uma pessoa, e essa pessoa, proprietária do imóvel, deixou ela, depois que terminou o relacionamento, ela continuou no imóvel. Imóvel aqui na Tijuca. E sabendo que o proprietário do imóvel precisaria vender este ano, depois de ter ficado lá, vamos dizer, próximo a 20 anos, ela entrou com uma ação de uso capião. É cabível isso? Não. Quer dizer, tendo havido esse relacionamento, quer dizer, é verdade, ele não se precaveu aí de ter feito um contrato, incomodado, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas ela endereçou, eu achei corajosa, né? Ela sabendo que ele precisava vender, ela entrou com uso capião. Eu até estou curioso em conhecer os termos desse uso capião, mas eu soube isso hoje. Pagar o aluguel? Ela paga condomínio e PTU. Mas, enfim, não paga aluguel. Não paga aluguel. Quer dizer, ele pode alegar um comodato verbal, mas, enfim, a coragem dela entrar com uma ação de uso capião no momento em que ele precisava vender. Ele estava com dificuldade financeira. Ele recebeu incomodado? Ele... A pessoa que quer uso capi. Não, ela teve um relacionamento no passado, há 20 anos atrás. Aí o relacionamento acabou e ele deixou ela morando lá com a filha, que não é a filha é filha de um outro relacionamento. Entendeu? Quer dizer, não, eu não sei, eu entrou agora. Tá? Eu me lembrei a respeito da sua palestra desse caso do uso capião. Eu achei uma tese corajosa da advogada estar promovendo essa ação de justamente tentar não estar à venda e entrando com ingressão no uso capião. O que acontece, gente? Eu tenho visto, a uso capião, ela tem um poder enorme. Desfaz hipoteca, nós sabemos disso. É uma forma originária, isso é que preocupa. Ou seja, se ela conseguir comprovar, não tem jeito, retroage mesmo. Retroage a data de que ele deixou para lá. Eu estou com uma situação incrível. A pessoa tem registro, me procurou, o registro bonitinho, a transcrição, tudo mais. Mas ele abandonou. Quantos anos o senhor tem que não vai lá? Era um terreno, um bairro chamado Anchieta, não sei se fica aí da Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Anchieta. Então, o terreno, uma terra nua, mas que hoje tem uma edificação enorme, uma coisa maravilhosa. Segundo ele, está muito bonito. Uma família chegou lá, perguntei, o senhor sabe o que é essa família? Não, nunca teve contato? Não. Mas depois de 15 anos, está lá, uma edificação enorme. Eu disse, o senhor já perdeu muito tempo. O senhor tinha tudo, mas não. Aí, com questão familiar, houve uma separação,
esposa foi embora, enfim, ele ficou desnorteado, essa foi a versão dele, e por isso que ele não fez valer. E tudo bonitinho, com a escritura, mas ele disse, olha, eu não vou fazer o senhor perder tempo e dinheiro, o senhor vai chegar lá, o que o senhor pode fazer, tentar uma indenização extrajudicial, chegar para conversar e dizer, olha, eu estou com um registro, vocês fizeram imóvel, eu não pude vir aqui antes, mas... E aí apelar para que, porque só a indenização que eles teriam direito se fosse sair, com a sessão, que eles... Então é uma coisa muito complicada, porque às vezes, infelizmente, eu não vou fazer ele perder tempo e dinheiro, né? Ele ingressar com a reivindicatória e vão... Fizeram uso campeão? Não fizeram, pelo menos não foi passado para mim. Mas com a contestação... A contestação não tem. Então, existe a possibilidade. Essa ação é uma aventura corajosa. Mais alguém?